Estamos iniciando aqui mais um bate-papo aqui no De Grão em Grão, o programa que esclarece o que acontece no agronegócio do Brasil, para você entender e saber investir. E estamos trazendo hoje aqui quem? Rafael, da Agronal. E você vai entender como que ele utiliza as imagens de satélite para saber quanto que vai produzir, quanto produziu, quais são as características das propriedades, o que é possível fazer com todas essas informações. Vamos lá, vamos assistir, vamos ver como é que fica. Ok? Bom, iniciando hoje mais um De Grão em Grão, né? Hoje eu tenho a felicidade aqui de conversar com o Rafael Coelho, né, o CEO da Agronal, uma empresa aí que agora vocês vão conhecer, vão entender o que ela faz e o que é a ponta da tecnologia que está invadindo todos os lugares e principalmente aqui na agricultura, agropecuária, né, vamos dizer assim, nos agronegócio, em todo esse mercado gigantesco do Brasil que está crescendo. E é onde esse programa quer difundir tudo o que está acontecendo, porque nós temos pessoas da cidade que aplicam no campo e pessoas do campo que entendem melhor e também aplicam nesse mercado, precisam entender o que tem na cidade que está ajudando o campo. Então, vou deixar aqui o Rafael se apresentar, vou falar um pouquinho da empresa dele e depois a gente tem um papo bem gostoso aí. Vamos lá. Legal, Guto. Obrigado aí pelo convite. É um prazer aqui estar falando com vocês, com você e com a audiência, né, claro. Bom, Guto, deixa eu te falar, então, rapidamente. Eu sou CEO da Agronal. Minha empresa, o que a gente faz, basicamente, é análise de safras agrícolas utilizando inteligência artificial com imagem de satélite. Então, você falou aí um ponto bem interessante. O nosso objetivo aqui, há bastante tempo, era justamente juntar o campo à cidade. Então, a gente queria que quem estivesse na cidade fosse capaz de enxergar o campo de uma forma um pouco diferente. Então, a gente focou bastante nisso nos últimos anos. Então, a gente usa modelos de aprendizado de máquina, aprendizagem profunda, que são conceitos bastante modernos de inteligência artificial, justamente para a gente identificar safras agrícolas em qualquer região do Brasil, delimitar essas áreas agrícolas, dizendo exatamente o que ela é. Então, isso é um pedaço aqui é soja, um pedaço aqui é cana, outro pedaço é milho. A gente consegue dizer exatamente o que está sendo plantado, qual o tamanho dessa produção e também estimar a produtividade agrícola dessas pequenas partes que a gente está falando. A gente faz isso para até 5 anos no passado e a gente consegue fazer também um monitoramento da safra atual. Então, acho que é um trabalho bastante rico aqui, que permite que empresas do setor consigam enxergar justamente o campo estando na cidade. Se eu puder também, rapidinho, me apresentar, eu sou filho de produtor rural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então, enfim, conheço soja aí desde pequeno, meu pai foi plantador de soja a vida inteira, a gente hoje tem cana na fazenda e soja também, mas mais cana que é soja hoje. Eu trabalhei muitos anos na Dreyfus como trader de café. Eu fiquei baseado na Suíça, em Genebra, e então sempre gostei muito do mercado agrícola, mercado de trading, fui trader por esses 5 anos. Trabalhei bastante com o que a gente chama de trading research, que é toda a parte de pesquisa agrícola, estimando safra, estimando estoque, imaginando como é que o basis ia mudar, como é que os spreads iam mudar. Então, tudo isso que você ensina aí diariamente. Então, acho que trabalhei bastante tempo nesse mercado, até começar a Agronal. Eu trabalhei 30 anos na prática, né? Também nossa família também vem da agropecuária, né? Meu avô também teve frigorífico, a gente teve uma transição aí para agricultura e depois a cana-de-açúcar veio da parceria lá. 10 anos para cá eu entrei nesse mercado, eu digo que eu mudei de lado da mesa, né? Saí de aplicador em commodities para gerenciar esse lado interno, né, da bolsa. Mas você está falando isso aí, eu até me lembrei aqui agora, na década de 80, um conhecido, um amigo nosso, se formou junto com um primo meu,
lá em Piracicaba, né? E ele ganhou, assim, ganhou não, ele conseguiu um emprego dos sonhos de qualquer um, trabalhar na Embaixada Americana, ganhando em dólares, né? E a gente, nossa, aquilo pra gente, imagina 20 e poucos anos de idade, aquilo a gente estava assim, cara, meu, você ganhando a loteria. Ia lá, exatamente, ele era contratado para correr as regiões, tá? E analisar qual ia ser a produtividade ou não. Só que é uma coisa física. E ele trabalhou lá por, não lembro quantos anos ele trabalhou lá, mas ele trabalhou por um bom tempo. E depois os americanos começaram a desenvolver essas fotos, né, essas imagens de satélite. Eu falo foto, não sei se está correto, mas as imagens de satélite. E aí mandaram ele embora. Mas ele teve um período interessante, né? E a gente vê então essa evolução, né, dessa época para hoje. E agora, assim, ó, vamos entender um pouquinho o que você enxerga. Você enxerga uma imagem real, você enxerga uma imagem em cores distintas, né? Porque a gente sabe que tem gamas de cores, né? Hoje em dia a gente vê aí pelos drones, os caras, olha, ele tem uma praga. Como é que você sabe? Porque a cor da planta está diferente, mas não é a cor, né? Aí você explica para a gente certinho, que eu não entendo muito bem. E essas imagens, elas estão constantemente disponíveis para você? Ou você encomenda, olha, eu quero ver essas imagens? E mais uma pergunta ainda. Essas imagens vêm de satélites brasileiros, eu digo, através de um sistema brasileiro, ou realmente você precisa pegar elas com um americano, europeu, alguém? Vamos lá, é um monte de perguntas. Vamos lá. Acho que a primeira pergunta a gente responde só corrigindo o que você falou corrigindo, claro. Sim. Só com relação à foto e imagem, né? Conceitualmente a imagem não é foto, porque uma foto ela é sempre conceitualmente ela é RGB, né? Então é a composição de 3 bandas, né? Que é o red, green e blue, né? Então o vermelho, o verde e o azul. Que é o que a gente está acostumado, né? Você pegar um monitor ali, você tem o cabo RGB e tal. Então é o que a gente sempre enxerga, né? É aquilo que o olho humano consegue enxergar. É uma composição clássica, né? E quando você trabalha com imagem, você coloca diversas outras espectros de luz, como você mesmo sugeriu antes. Então, a gente trabalha com diferentes satélites. Tem satélites que têm 12, 13, 8, tem satélites que têm 4 espectros de luz. Então, depende bastante de cada satélite. Então, basicamente, o que é? Você tem um satélite que ele tem vários sensores que são capazes de pegar certos comprimentos de onda, que são esses espectros de luz, né? Então, cada sensor pega um range, né? Um range de comprimentos de onda. E aí o que acontece é o sol ele bate na planta, né? E aí ele reflete de volta, né, para o satélite. E aí você citou um caso bem interessante, porque foi os primeiros casos de uso de imagem de satélite ou de drones na agricultura, que é justamente a identificação de pragas. Como é que você faz isso, né? Isso é bacana explicar. Assim como a gente, que não enxerga o infravermelho, né? A planta não usa o infravermelho para fazer a fotossíntese. Então, o que acontece? Todos os raios infravermelhos que atingem o solo, né, a planta especificamente, eles são refletidos 100%. Porque a planta não usa esse infravermelho para fotossíntese. Em contrapartida, ela usa o vermelho, por exemplo. Então, na verdade, ela reflete muito pouco do vermelho. Então, se você fizer uma conta simples, que é o vermelho menos o infravermelho, né, você vai ter, na verdade, você tem um índice que chama NDVI, que é bastante usado, tá? Um dos índices mais usados nessa cadeia. É um pouco diferente do que a gente faz, como a gente lida com machine learning, né, com aprendizado de máquina. A gente não usa o NDVI necessariamente, mas eu vou te explicar pelo que é o mais clássico do mercado, que é um pouco mais antigo até. O NDVI é uma conta que ela faz o vermelho menos o infravermelho dividido pelo vermelho mais o infravermelho. Então, é um número que vai de -1 até 1, que me diz basicamente a quantidade de, em teoria, tá, a maturação da planta. Então, é como se eu dissesse o seguinte, ó, uma planta muito no topo de maturidade dela, ela vai fazer o máximo proveito da luz solar para sintetizar clorofila, certo? Dito isso, o que ela faz? Ela pega todo o infravermelho que ela tem capacidade de absorver e ela absorve aquilo. Então, por exemplo, para a soja, esse número é perto de 0,8.
Então, quando você está em 0,8, por exemplo, de NDVI, quer dizer que você está num pico da safra, está no melhor momento possível para a safra absorver essa luz solar. Isso significa que é boa, tá? Pelo contrário. Seria o ponto mais importante da lavoura, enchimento de grão, alguma coisa assim? Seria o final da lavoura pré a secagem da lavoura. Mas justamente, normalmente esse período é o período de enchimento de grãos, tá? Mas é a finalização do enchimento de grão já. É quando ela se prepara para entrar no período de secagem. Certo. Então, imagina, a curva de uma curva de soja, especificamente, ela faz uma curva bastante parecida com uma sinoide, né? Com um sino. Então, ela sobe aí no finalzinho, ela cai um pouco mais rápido do que ela começou. Então, a ascendência dela demora um pouco mais, mas a descendência dela é um pouco mais rápida, porque ela entra no período de secagem. E aí, no período de secagem, né? Ela não tem mais folha para produzir clorofila, então ela para de produzir. Então, você enxerga, basicamente, o nível de NDVI vai lá para baixo. Entendeu? Então, é bacana porque você consegue enxergar um pouco desses dados usando esses índices. Né? Mas esse é um exemplo, tá? Então, te respondendo, existem milhares de índices, tá, criados. Imagina, tem várias bandas satelitais. Então, você tem diferentes tipos de satélites que podem ser usados para esse tipo de análise. E de diferentes provedores. Então, você tem desde provedores públicos, tá? A NASA, por exemplo, é um provedor público de satélites, ela entrega o Brasil, né, com o INPE, a gente tem um satélite que é o Cibers, né, que é brasileiro também. Então, tem diversos satélites, né, até satélites privados. Então, assim, na prática, se não me engano, existem 8 mil satélites no mundo, não necessariamente satélites para imagens, tá? Estou te falando de todo tipo de satélite que existe no mundo. E eu diria que satélites entre privados e públicos para esse tipo de análise específica, um pouquinho mais, entre 30 a 45 satélites disponíveis. Então, tem bastante no mercado, de modo geral. E aí, já respondendo a sua outra pergunta, a gente não trabalha com o Cibers, que é o satélite brasileiro, ainda, tá? O satélite brasileiro, ele teve um problema, o anterior, ele foi um lançamento que foi feito foi uma joint venture, né, entre China e Brasil, e deu um problema no lançamento e acabou perdendo o sinal, e ele ficou fora. E aí, mais recentemente, teve o novo Cibers, que está em órbita, e, aliás, é excelente, os dados são muito bons, tá? Resolução boa, revisita boa, então, quer dizer, o satélite é muito bom, mas a gente não trabalha simplesmente por uma decisão de foco nosso, né? A gente não quer colocar um satélite novo ainda, enquanto a gente não tem total confiança e conhecimento daquele satélite específico. Então, como a gente ainda não parou para estudar, a gente não colocou ele dentro da plataforma ainda. Ou seja, você precisa ter confiabilidade na imagem que ele está trazendo para que a sua análise seja correta. Isso, confiabilidade, a gente precisa fazer também muita correlação, porque imagina o seguinte, eu vou trabalhar com diversos satélites dentro da plataforma, eu preciso ter certeza que quando um satélite está passando, se eu usar a imagem de um outro satélite, essa imagem eu consigo complementar a imagem anterior e conseguir dar continuidade ao dado. Porque senão, imagina, eu vou criar dados assim, né? Cada dado tem parâmetros completamente diferentes e justamente o que a gente não tem. É uma coisa mais complexa. Bem mais. Simplesmente, peguei a imagem aqui do GOES 13. GOES 13 eu falo porque é que a gente vê mais previsão de tempo, aquela fotografia, nuvem bem-vindo, vai chover, né? A época que eu plantava era assim, vai chover, não vai parar de chover. Né? E você torce para chover, para parar de chover, tudo. Mas eu jogava muito, né? Mas, enfim, você precisa ter uma quantidade maior de informações, ou seja, pegar de mais satélites, não é simplesmente pegar e olhar uma imagem, aqui, já tem a resposta. É uma coisa muito mais... Eu imaginei que era isso, cara. Pô, já sei, não. Rafael vai ali, pega a imagem lá no espectro, né? Que precisa e tal. Olha, tá resolvido. Não é assim, não. O negócio é bastante complicado. Quer dizer, né? Não é uma coisa simples. Caso, você demora aí uns 18 meses para você treinar um modelo de inteligência artificial com boa qualidade. Então, imagina que eu vou colocar um satélite novo, eu preciso de 18 meses de teste, treinamento, tudo para a gente conseguir chegar num dado bom. Então, é bem demorado, não é da noite para o dia. E essas imagens todas que você consegue são as gratuitas, então não existe a necessidade de pagar por elas, é isso? Não, a gente usa tanto satélites gratuitos quanto a gente usa satélites também pagos. Então, a gente usa satélite europeu, que tem o pago e tem o gratuito, a gente usa satélites meteorológicos também, que não são radares meteorológicos, são satélites, é um pouco diferente, também, que são pagos.
Quando a gente precisa de um dado mais específico, a gente usa o satélite sul-coreano, que é pago. Então, a gente faz um mix dos dois. Então, depende muito do momento, da região que a gente está, o tipo de entrega que a gente vai fazer, mas a gente sempre usa os dois casos, sempre o pago e não pago. E só por curiosidade, não precisa falar o número, é caro, é barato, paga por imagem, por pacote? Depende da qualidade que você precisa, mas normalmente assim, alta resolução, tá, que são satélites, que é aquele que se você entrar no Google Earth, né, aquela visão que você tem, normalmente é um trabalho que o Google tem com a Digital Globe, que é uma empresa que agora virou Maxar, né, mas, aí, então, é uma empresa bem mais caro, assim, você vai pagar mais ou menos, vamos lá, você vai pagar talvez 15 a 20 dólares por quilômetro quadrado, uma coisa assim. Então, 1 quilômetro quadrado, você tem 100 hectares. Então, se você pegar uma área grande, fica bem caro, entendeu? E você tem um mínimo de compra, tá, Guto? Você não consegue falar, eu quero comprar 1 quilômetro quadrado, não. Normalmente, você tem um mínimo de 2.000 quilômetros quadrados. Então, assim, você precisa fechar um contrato grande para poder usar. Você não pode chegar da noite e eu vou lá comprar. O cara tem a faca e o queijo na mão, né? Você tem que ir nele, né? Fazer o quê? Exatamente. Você estava comentando aí que você consegue acompanhar o ciclo da soja. A produtividade também? Também, a produtividade também, os dois. Tanto a gente consegue enxergar desde a data do plantio e data da colheita, por exemplo, a estimativa de produtividade e identificação também, né? Então, a gente fala, isso é soja, obviamente, internamente, a gente sabe a probabilidade que o nosso modelo dá de ser soja, mas a gente não coloca isso nos nossos sistemas, então o cliente sempre vai enxergar soja ou não soja, e aí quando a gente fala soja, a gente já estima a produtividade também. Então, os dois a gente faz. E você consegue, durante o ciclo, estimar isso? Não, só no final do ciclo? Durante o ciclo. A partir do momento que a planta entrou no que a gente chama de estágio de desenvolvimento, a gente consegue fazer. Então, durante as 2 primeiras etapas, que a gente internamente chama de plantio, né, desenvolvimento, maturação e colheita. São os 4 fases que a gente considera aqui internamente, tá? Então, quando ela entrou em desenvolvimento, a gente pode começar a ter dados, tá? Mas, normalmente, os melhores dados estão no período de maturação. Então, desenvolvimento e maturação são os 2 períodos que a gente consegue pegar dado, boa parte dos dados estão em maturação, e colheita, obviamente, não tem nada, porque aí já entrou em secagem, está pronto para colheita, então a gente não usa mais dado nenhum. Então, mas durante o processo, você consegue enxergar. E é muito preciso isso, Rafael? É preciso? Mas se eu entrar numa lavoura de soja, pode já ter mudado muito desde que eu parei de plantar, eu conseguia contar os pés, contar as vagens, quantas vagens tinha de 2 ou de 3, né? Agora tem de 5, mas enfim, naquela época eu conseguia olhar, dava uma olhada para ver se ela era uma lavoura padrão, a gente chegava próximo, né? Não era uma exatidão assim, mas a gente conseguia ter uma noção boa. Épocas em que a gente falava de 30, 35, 40 sacos, tá? Passasse de 40 já era um ano excepcional. Hoje em dia, esses valores são até ridículos, mas enfim, essa precisão é muito grande. Para a gente analisar, tem 2 precisões que são importantes a gente mensurar, né? A primeira é a precisão da identificação identificação da cultura em si, né? Então, por exemplo, eu falo que é soja, eu primeiro preciso saber quantos % das vezes que eu falo que é soja eu vou acertar. Então, esse é um dado bastante importante, que é o primeiro dado, né? Então, esse dado, ele depende, como o nosso treinamento, a gente usa, como eu falei, modelos de aprendizagem de máquina, e nesse caso, especificamente, a gente usa modelos de redes neurais, tá? Para esse tipo de modelagem, a gente treina uma rede neural para cada estado do Brasil. Então, cada estado tem sua qualidade de dados, tá? Eu vou te dar o exemplo do melhor estado, tá? Vou aqui para o melhor, que é o Mato Grosso para a gente. O Mato Grosso, o nosso dado uma métrica que é bem específica, bastante usada também nesse tipo de modelagem, tá? Que chama F1 Score. F1 de Fórmula 1 mesmo, tá? F1 Score. Então, a F1, ele é um dado que é basicamente uma média geométrica entre dois dados. Entre um dado que chama Precision e Recall. Precision é basicamente o seguinte, Precision de tudo que eu falei que era soja, quantos % eu fui capaz de acertar.
Então, é a minha precisão. Ok, eu falei que eu tenho 100 amostras. Eu falei que das 100, 50 eram soja. Quantos eu fui capaz de acertar? Putz, na verdade eram 52, então eu acertei 50 e 52. Então, esse é o precision. E o segundo dado é o recall. Porque não adianta nada eu falar, eu acertar muito aqui, né? Em tudo que eu peguei como soja, eu acertar tudo, mas o resto dos 48 caras que sobraram ali, né? Os 50 que eu falei que não eram soja, digamos que desses 50 que eu falei que não eram soja, 30 eram soja. Então eu deixei eles de fora, entendeu? Então, de tudo que eu falei que era soja, eu acertei muito, mas eu deixei muita coisa de fora.Esse é o recall. O recall é o quanto que eu deixei. Então, quer dizer, é de tudo que existia de soja, quantos por cento eu fui capaz de identificar como soja. Então, hoje, nosso número gira para o Mato Grosso em 98,5%. Quer dizer, 98,5% das vezes que eu falo que é soja, eu acerto, e, em média, eu sou capaz de identificar 98,5% da soja do Mato Grosso. Mais ou menos isso. E aí, o segundo dado é o dado de produtividade, né? A produtividade é um dado um pouco mais chato, tá? Porque ele enfim, é um pouco mais complexo, todo tipo analítico, todas as análises que a gente faz, mas, a grosso modo, nossa média hoje, aí eu estou falando média Brasil, tá? Não estou especificando um estado específico, é na casa das 6 sacas por hectare, tá? Nosso erro padrão. Então, quer dizer que a gente erra aí 10%, em média, tá? É relativamente alto ainda esse erro, mas a gente diminui bastante esse erro criando um dado próprio nosso, que a gente chama Score Agronal. O que eu faço? Eu rodo todas as fazendas do Brasil, então eu literalmente, todas as fazendas do Brasil de soja, eu pego elas e eu estimo a produtividade de todas as fazendas. E aí eu comparo sempre o meu dado, quer dizer, a minha fazenda. Então, por exemplo, o Guto tem uma fazenda e ele vai pedir crédito no banco. Eu vou comparar a fazenda do Guto com o resto das fazendas. E como eu comparo um dado que é meu com outros dados que são meus, eu minimizo o erro, né? Bastante. Porque o erro ele deveria ser aleatório. Então, eu acabo diminuindo o erro bastante. Então, a gente reduz o erro trabalhando com scores ao invés de usar produtividade. Então, eu vou falar, o Guto é um cara top quartil. Então, ele está nos melhores 25%, nos melhores 10%, melhores 5%. Ou não, o Guto está lá nos últimos 10% da região, entendeu? Então, eu consigo criar percentis para dizer exatamente onde cada um está. Você passa a ter um referencial. Exatamente. A ideia é essa. A ideia é que a gente possa dar um referencial e não um chute, vamos dizer assim. Em termos de Brasil, errar 10% é muito, mas no momento que você fecha e consegue ter um erro muito menor, por exemplo, você conseguir acertar 98 e poucos por cento do Mato Grosso, o que é soja e o que não é soja, é altíssimo. Né? Não é. A qualidade dos modelos é bem boa hoje. Se você levar isso para a produção, também. Né? Bom, esse é um dado, assim, essa é uma informação riquíssima, né, no meu ponto de vista, porque você está estimando produção geral, você está estimando a condição das lavouras, e, enfim, você começa a criar um histórico. Falando em histórico, você tem dados para, por exemplo, achei a fazenda do Guto lá. O Guto tem 50 mil hectares lá no Mato Grosso, e ele quer saber como foi os últimos 5 anos dele, para ele usar isso como uma ferramenta, sei lá, tipo cadastro. É possível você levantar o passado também? Essas imagens também estão disponíveis? Porque o modelo não só colocou a imagem e vai embora. Essas imagens estão disponíveis? Então, a gente tem as últimas 5 safras disponíveis, do Brasil inteiro. Então, desde a safra 16, 17, a gente tem, né, até a safra, entrando na safra atual agora, com o monitoramento que a gente está. Então, a gente tem 4 safras históricas, mais a safra atual. E concordo, Guto, é um dado muito importante. No caso, os bancos parceiros que a gente tem, ou cooperativa parceira, ou enfim, a gente tem cliente em setores bastante distintos, tá? A gente tem clientes desde setores de logística, que usa nossos dados para análises globais, então ele faz uma análise do estado. Então, por exemplo, quanto o Mato Grosso já colheu, dia a dia. E a gente consegue entregar esse dado para eles diariamente. E aí eles tomam a decisão, por exemplo, de mandar um vagão de trem para uma região específica, porque outra região que eles estavam já colheu tudo. Desde uma análise desse estilo estratégica até uma análise comercial. Por exemplo, uma revenda que a gente tem como cliente. Eu quero analisar qual que é a receita. Eu pego cada uma das revendas que ela tem, por exemplo, tá? Das filiais, né? Ela quer saber o seguinte: ela pega 100 km de raio,
a gente acha 100 km de raio toda a soja e eles fazem uma análise, por exemplo, de quanto de receita aquela filial tem por cada hectare. E aí ela chega, por exemplo, à conclusão de que uma filial X tem R$1 milhão para cada 1.000 hectares e a outra tem R$5 milhões para cada 1.000 hectares. Então, assim, eu coloquei os dois no mesmo patamar de comparação. Então, eu consigo dizer, ó, o potencial dessa de 1 milhão de reais para cada 1.000 hectares é de chegar a 5 milhões, porque tem alguém que faz 5 milhões. Então, eu consigo chegar a uma quantidade uma qualidade de dados bem bacana, que faz com que as empresas tomem decisões nesse sentido. E aí, sim, à medida que a gente tem parceiros dentro do agro, né, eles querem ter informação do produtor para tomar uma decisão de crédito, por exemplo. Então, o que a gente fala é que a gente não está aqui para ser o espião do produtor ou para ser o cara que vai caguetar o produtor. Não, nossa ideia é o contrário. É o seguinte, a gente quer tirar o produtor que hoje é, de certa forma, levado pela média, né? Porque se você for pedir um crédito no banco e você for um produtor médio, se você for um produtor grande, tudo bem. O Guto aqui com 50 mil hectares que você falou no Mato Grosso, provavelmente você está num private, tem crédito infinito. Mas se a gente pegar um produtor normal, na média brasileira, esse cara, para ele pegar crédito ou para ele fazer um seguro agrícola, ele vai ser jogado para a média. Então, o banco vai olhar qual que é a média, por exemplo, de Rondonópolis, no Mato Grosso. A média de Rondonópolis, no Mato Grosso, é 58 sacos por hectare, 56 sacos por hectare. Então, legal. Então, eu vou considerar que esse produtor, o Guto, produz 58 sacos por hectare. O que não é verdade. Às vezes, o Guto produz 65 e está sendo levado para a média. Então, é melhor para o Guto ser precificado como 65 e não como 58. Então, o que a gente faz, na verdade, é melhorar as precificações. Nosso objetivo aqui vamos garantir com que os produtores sejam precificados pelo que ele realmente produz, não pelo que o mercado acha que ele produz, entendeu? Exatamente. Eu falei em cadastro exatamente por causa disso. Porque a gente está vendo aí, nos Estados Unidos já tem, aqui no Brasil parece que tem uma fintech, que você faz o teu crédito agrícola pelo celular. Né? Não é mais aquela... Quem conhece ou conheceu, como eu conheci, o sistema de você conseguir um crédito agrícola no Banco do Brasil na década de 90, então, chega até a arrepiar aqui, né? É um horror. Com toda facilidade. Porque aí eu posso pegar meu histórico de produção, histórico de produção do Guto nos últimos 5 anos, né? Se fosse maior, melhor ainda, mas tudo bem. Meus últimos 5 anos, ele vem produzindo essa média X, né? Então esse é o potencial dele. Ele já tem um pré-cadastro, provavelmente dentro das condições que esse financiador tem, e ele vai lá e financia ali, vou lá e consigo financiar ali. E por outro lado, já faço o meu seguro, porque o grande gargalo no Brasil que eu vejo é o seguro, né? Porque o seguro tem de tudo, dos dois lados, né? O cara que não perdeu e quer receber o seguro, o cara que perdeu não consegue receber o seguro, né? Tem de tudo, né? O brasileiro não é bonzinho, né? E eu sei porque eu vivi isso na agricultura e eu fui prejudicado, não cheguei a ser beneficiado exatamente por causa disso. Eu tenho uma ideia. Em 1994, deu uma geada no Brasil inteiro, eu perdi uma área grande de milho na safrinha, ali na nossa região pega. Eu demorei 10 anos para receber meu Proagro, para receber 30% do Proagro, que na época era importante. Então, você imagina 10 anos corrigido pela poupança na década de 90, que a inflação era uma loucura, né? Depois de 94 acalmou, mas assim mesmo... ali em 94 melhorou um pouco, depois piorou, porque você falava assim, antes a inflação era 80% ao mês, depois passou a ser 5% ao mês, que era tão terrível quanto os 80%. Né? Então, essa é as coisas que a gente vivia. Por quê? Exatamente por essa dificuldade. Então, eu imagino assim, se essa tua ferramenta é possível ser utilizada para que ele possa olhar, olha, realmente o cara perdeu, olha, o cara não perdeu, estimar alguma coisa bem próxima, que depois o fiscal chega lá e ele não pode mudar muito aquilo, né? Por isso que eu perguntei para você, a precisão chega a esse ponto de uma empresa de seguro, porque você vai mudar com isso, você muda completamente o perfil de seguro agrícola no Brasil. Perfeito, Guto. Vamos lá, você pegar preços de seguro no Brasil, né? Seguro de balcão, a gente está falando aí de seguro de 8% a 11% do valor segurado.
que se cobra. Então, assim, é um preço altíssimo, é impagável. Eu diria que grande parte dos produtores não fazem seguro pelo preço que tem. Mas se você pegar um seguro de um produtor que tem um histórico com a seguradora, esse número fica abaixo de 2%, né? Então, quer dizer, a diferença é gritante. Você sai de 2%, 1,5% para 10%. Então, nós estamos falando de uma diferença muito grande, muito grande. Estamos falando de 7 vezes a diferença de um produtor pode pagar um preço pelo outro. Então, imagina que eu digo o seguinte, ok, a partir de agora eu consigo dar o histórico de todos os produtores do Brasil automaticamente para a seguradora. Pô, eu mudei completamente esse mercado, igual você acabou de falar. Então, assim, em teoria, Guto, a gente trabalha bastante, nosso mercado é B2B, tá? Então, o que significa? Significa que, na prática, a gente vende serviços para o mercado, para empresas, não para o produtor rural. Então, em teoria, a gente consegue, nosso sistema hoje, ele é capaz de fazer, por exemplo, exatamente o que você falou, ele é capaz de falar, o produtor vai na fazenda dele, marca a sede da fazenda, com a sede da fazenda a gente puxa o CAR dele, que é público, certo? Puxa o CAR dele, faz análise dos últimos 5 anos daquele produtor e já diz se aquele é um produtor que está elegível ao crédito ou não, por exemplo, inclusive precificado, fazendo uma pré-análise com uma precificação inicial, para ser negociada depois, enfim, pelo banco. A gente consegue fazer isso, tá? Todo esse processo que a gente acabou de falar, a gente consegue fazer. Depende do banco, né? A gente vai ter um banco que é cliente nosso, que tem interesse em colocar essa ferramenta dentro, tem banco que não. Então, a gente tem o produto, a gente vende esse produto. Aí eu tenho a prerrogativa de falar assim, você tem esse produto? Não. Então, olha, então eu vou trabalhar com você, provavelmente o que você vai me oferecer é mais caro que o fulano aqui que tem essa ferramenta. Né? Exatamente. Hoje é uma exclusividade de vocês esse trabalho ou tem mais gente fazendo? Vamos lá. No modelo inteiro que a gente tem, que são os 3 produtos, Analítica, Sentinela e Vista, que são produtos bem diferentes. O Vista é um produto para ver grandes áreas, que a gente olha o estado do Mato Grosso, o Brasil inteiro, dados diários, tá? Sem ser uma fazenda específica, mas grandes áreas, então uma resolução pior, né? Então o limite que você consegue chegar é no município, você nunca vai entrar dentro do município. O Sentinela é o produto de monitoramento que eu comentei, e o Analítica é o produto de análise histórica. Então, no modelo que a gente tem nos 3 produtos, ninguém faz. A gente tem concorrentes em cada um dos produtos. A gente tem concorrente de monitoramento, por exemplo, que nossos concorrentes fazem um trabalho mais focado em analisar os dados vegetativos para dizer se teve colheita, não teve, compara a vegetação de um ano com a vegetação do ano anterior para ver se teve quebra de safra, o que a gente não acredita, porque a quebra de safra ela não é mostrada pelo dado vegetativo, né? Às vezes você tem quebra de safra sem ter impacto na vegetação em si, né? Então o grão simplesmente não enche. Mesmo que a vegetação, a copa da vegetação esteja maravilhosa, simplesmente o grão não enche. Exatamente. Então, a gente tem clientes que abortou vagem ou flor e depois choveu, em cima tá lindo, mas lá embaixo... Exatamente, lá embaixo perdeu tudo. Então a gente tem concorrentes especificamente nesse segmento de monitoramento. Para fazer esse processo inteiro, do começo ao fim que eu estou te falando, a gente tem um concorrente, processo de crédito. Tá? A gente tem um concorrente no mercado que faz um processo nesse. É concorrente, mas na prática acaba sendo... Eu converso bastante com o CEO lá, é um cara super bacana, a gente se dá super bem, então também vira um pouco... um mercado grande pra caramba, né, Guto? Acho que tem espaço... O espaço é enorme, né? O espaço é gigantesco que está aí, então é bem tranquilo. Eu acho isso fantástico, porque, inclusive, você abre espaço para uma outra coisa, né? Foi o programa que a gente teve sobre CRA, né? Que as pessoas querem investir, né? Tem muito medo, até nós vamos ter que fazer outro programa de CRA para explicar toda a estrutura, né? Desse produto, para que as pessoas possam aplicar. Agora, você imagina você, além de toda a garantia, todo o leque que existe num CRA, você ainda somar uma ferramenta como essa. Né? Então, a gente tem aqui um empresário muito grande aqui, que tem produção de arroz muito grande, e a gente estava desenvolvendo um CRA para ele, através da XP, para ele lançar. E tinha essa dificuldade, quer dizer, você imagina se você chega com essa ferramenta e fala, não, eu vou estimular aqui, não sei se você faz de arroz, né? Acho que é só soja, mas, enfim, uma hora as coisas vão evoluir, né? E aí ele vai poder. Então, você imagina uma empresa, né? Uma SLC, ou uma empresa menor, ou alguém que, né, que tenha necessidade de mais um aval, fala, não, olha, o cara vem produzindo com essa estabilidade aqui, show de bola. Né? O cara não está precisando... Né? É mais uma certificação, eu enxergo dessa maneira. Né? Não, eu falo para complementar, a gente faz soja, milho, cana, estamos colocando agora algodão, tabaco e eucalipto.
Mas fazendo um complemento, Guto, eu acho que o mais bacana disso é que a gente consegue permitir o mercado do CRA, que é um mercado que é muito pouco explorado, porque boa parte dos CRAs que existem no Brasil hoje, boa parte não, grandíssima parte, são CRAs não pulverizados, né, CRAs concentrados. O que o mercado apelidou de CRAbenture, né, porque na prática você está fazendo uma debenture, né, porque você está pegando uma dívida para uma empresa específica, mas lançando isso em forma de CRA. Hoje, a vantagem que a gente consegue trazer para esse mercado é que a gente consegue permitir com que CRAs pulverizados sejam feitos. Então, por exemplo, a gente consegue dizer, vamos analisar 500 produtores de uma vez só e vamos dar crédito para 300 desses 500 produtores e vamos monitorar esses 300 produtores toda semana. Então, a gente consegue colocar todos esses produtores dentro. Então, a gente analisa um cara desse. Só para você ter ideia, Guto, a gente consegue analisar um produtor aí de 1.500 hectares em mais ou menos 10 minutos, tá? Toda essa análise que eu estou falando, 5 anos de safra, análise de expansão, retração, score, tudo mais, em 10 minutos, mais ou menos é o que demora hoje, tá? A gente está trabalhando para fazer isso em 2, tá? Mas hoje são 10 minutos. Então, em teoria, e todo isso é paralelo, tá? Então, se você colocar 1.000 fazendas, as 1.000 vão rodar em 10 minutos, porque a gente sobe 1.000, a gente usa nuvem, né? Processo de computação em nuvem. Então, a gente sobe 1.000 máquinas e as 1.000 máquinas rodam em 10 minutos. Então, imagina que eu consigo colocar os 500 produtores, analisar e tirar os 300 melhores desses 500, dar o crédito para esses 300 produtores, monitorar esses 300 caras durante toda a vida de safra dele, né, e receber depois. Então, quer dizer, é uma coisa que seria impossível antes, né? O problema da pulverização é justamente essa. Você não tem capacidade de ou gente suficiente para mandar a campo para ficar analisando isso. Fisicamente não tem como. Você não consegue nem manter o padrão de qualidade das pessoas que vão lá. Um dia o cara tá azedo, outro dia ele tá feliz, outro dia não sei o quê. Eu vou te ajudar aqui. Ele quer fazer média com o cara. O profissionalismo às vezes vai embora. Então, agora, dessa maneira, não. Então, essa ideia seria muito, muito legal. Outra coisa que não sei se... aí ainda estão falando em evolução, né? Vamos falar um pouco de Blade Runner aqui. Seria possível, porque você tem um time para ver essas imagens, vocês teriam condição num dia chegar e monitorar e falar assim, a transmissão lá de Itaipu, por exemplo, né, que é um linhão gigantesco, cara, olha, em tal ponto o cara está entrando, está acontecendo isso, aquilo. Existe a possibilidade de evoluir para isso ou não? Existe, eu diria assim, não, hoje é 100% factível. O problema é o custo disso, tá? Para você fazer um tipo de análise dessa, Guto, você precisa trabalhar com alta resolução, imagens de alta resolução. E aquilo que eu falei, são bem caras, né? Então, como elas são muito caras, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso hoje. Mas o preço dessas imagens caiu absurdamente, assim, mas muito nos últimos, 5 anos. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ter nos próximos anos novos satélites lançados que vão permitir isso com baixo custo. Então, hoje existe, tá? A alto custo, mas em pouco tempo eu tenho certeza que isso vai existir a baixo custo. Porque a gente sabe os satélites novos estão sendo lançados com mais resolução e com menos o que a gente chama de resolução espectral, né? Então tem menos quantidade de espectro de luz, tem menos bandas dentro disso, o que para um tipo de análise como essa, você não precisa de muito espectro de luz, né? Você precisa enxergar efetivamente, né? Então o RGB já resolve, né? Então se tiver um satélite de alta resolução com RGB, é tranquilo. O que essas empresas fazem hoje é usar drones, tá? Várias empresas usam drones para esse tipo de análise. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer isso com satélite em pouco tempo. A gente não, tá? Qualquer um no mercado. É que a gente não é nosso métier, né? E a gente dificilmente vai entrar nesse caso específico, mas sim, mas é possível. Emitir ações da sua empresa, pensando? Não, vamos chegar nesse ponto? A gente orquestrar uma IPO aí para vocês? Ou como é que é? Temos esse objetivo? Bom, vamos lá. Qualquer startup tem um sonho de fazer IPO em algum momento, né? Com certeza. A gente é uma empresa que tem alguns anos de mercado, quase 5 anos de mercado já. A gente tem investidores bastante relevantes no setor, então a gente tem o Banco BTG Pactual, tem uma participação na empresa, comprou no ano passado. A gente tem um fundo de investimento de venture capital, né, investimento de risco, que investiu também há um pouco mais de tempo, chama SP Ventures, que é o maior fundo desse setor
da América Latina, é bem grande, bem famoso pelo setor de agritech, investe bastante em agritech. A gente tem um family office que é muito... é um family office de basicamente 2 famílias, mas principalmente de uma família que ex-banqueiros, que são grandes produtores hoje, os maiores produtores do mundo de diversos tipos de culturas. Então, desde algodão, soja, café e tabaco, então são bem grandes, então são investidores nossos também. E a gente tem também alguns outros investidores, pessoas físicas que ajudam pra caramba, então ex-presidente de grandes empresas, ex-diretores das multinacionais do setor. Então a gente tem bastante investidor, e obviamente se a gente tem bastante investidor, necessariamente eles têm interesse em algum momento sair da empresa, é óbvio, né? Ninguém entra numa empresa para casar, né? Então, obviamente, a gente pensa nisso sim, a gente tem esse sonho grande aí, acho que vai demorar um pouquinho, viu, Guto? Eu gostaria que não demorasse tanto, mas vai demorar um pouquinho, com certeza, né? Não, mas você está bem calçado, está bem acompanhado, quem está bem acompanhado vai longe. Não, quem sabe aí, logo, o que eu enxergo, né, existem, na agropecuária em geral, ainda existem bolsões muito antigos, né, daqueles que as pessoas têm uma resistência gigantesca, até mesmo em fazer conta do que ele está ganhando. E, por outro lado, a gente tem bolsões aí que são gerações novas que vieram já com mentalidade empresarial, que estão crescendo muito. O outro lado que está chamando muita atenção é exatamente esse boom que tem acontecido nesses últimos 2 anos no agronegócio em geral no Brasil, né? Isso está chamando muita atenção da população em geral, principalmente por causa dessa queda violenta dos juros, né? As pessoas não vivem mais de renda, elas têm que trabalhar, têm que assumir risco. E lógico que elas perceberam, principalmente no mercado de futuros, perceberam uma alavancagem muito boa. A gente teve aí, os últimos 90 dias, uma tendência de alta muito forte no boi e no milho, o pessoal deu para ganhar muito dinheiro, agora deu uma estagnada, deu uma parada para respirar. Então isso também está trazendo muito envolvimento, muito movimento para isso, e está acordando. Então as pessoas estão... Eu estou enxergando assim, uma mudança mais para pessoas empreendedoras, empresariais, do que para aquele modelo antigo que eu conheci, né? Acredito que você vivenciou alguma coisa em relação a isso, que era muito difícil, né? Eu, na década até mesmo um pouco antes, em 88, 89, eu já pensava, já discutia lá na carteira agrícola do Brasil, da gente tentar travar preço, né, na Bolsa. Era um terror falar uma coisa dessa, né? No final da década de 90, a gente começou a conseguir conversar alguma coisa, mas não evoluiu para nada. Então, hoje em dia não, né? Hoje em dia, a facilidade que se tem para isso tudo. Então, existe um espaço gigantesco com esse tipo de ferramenta que você tem, desse serviço que você presta. Eu acredito que isso vai crescer muito. O Brasil vai dar mais um pulo, né? Porque as coisas, às vezes, andam em saltos, né? Eu acredito que a gente vai ter mais um salto com essa tecnologia que está sendo disponibilizada em várias áreas, né? Esses dias eu vi a Jato ali de Pompeia, para passar veneno em café autônomo, totalmente autônomo, né? A gente já sabe que tem tratores autônomos, ainda estão um preço muito alto, mas a tendência é essa. Você pega uma máquina de 2, 3 milhões de reais, põe na mão do empregado, né? E às vezes ele é qualificado, às vezes, que nem eu falei, talvez ele não está num dia bom, ou pode acontecer alguma coisa. E a automação, ela passa por cima de muita coisa. O lado ruim é a diminuição de emprego, né? Mas então a gente enxerga todo essa evolução. E eu acredito que a gente vai para isso, né? Por um lado, voltando no seu ponto ali que você comentou, Guto, eu também acredito que o mercado tem mudado muito, e uma coisa bacana que a gente sempre acreditou aqui na empresa, né? E é um pouco do nosso mote aqui, é que a gente quer levar o produtor ao mercado de capitais, cada vez mais, né? Então, acho que faltava isso, existe esse gap muito grande hoje. Mas a gente falou aqui agora, né? Os CRAs que são feitos hoje são feitos por grandes empresas, né? Um produtor participa de CRA, dificilmente isso vai acontecer, né? Então, e tem espaço, né? Tem espaço pra caramba para isso. Então, o que a gente imagina é justamente isso, criar instrumentos, né? Desde trava de preço, instrumentos inteligentes. Você conhece bem isso, né?
está aí o mercado de opções, está aí os mercados sintéticos, que a gente consegue criar instrumentos incríveis, basicamente fazendo uma mescla de diversos instrumentos que já são disponíveis no mercado. Então, conheço empresa, por exemplo, tem uma empresa bem bacana, que faz um seguro lançado em bolsa. Então, é uma opção, né, porque um seguro na prática é uma opção, é uma opção tradada em bolsa. Então, o produtor vai lá e fala assim, eu quero comprar seguro, legal, como é que está a precificação? Está tanto. Se o clima começar a piorar, a precificação muda completamente. O produtor vai pagar mais caro e por aí vai. E se quebrar a safra, a precificação da opção que ele tem vai lá para cima, aí ele vende isso na bolsa e beleza, e resolveu. Então, quer dizer, é um seguro tradado em bolsa. É muito interessante o modelo deles. Então, eu acho que a gente está passando por um momento bem bacana de modo geral aí. E dando outro exemplo aí do que você comentou aí agora do pulverizador aí que você falou que é autônomo, por exemplo, eu conheço uma empresa de até um colega meu, a gente tem um fundo também, ó, tá no comentário, a gente tem um fundo que é investidor nosso que fica nos Estados Unidos, né? Chama SVG Partners. É um fundo bem grande, bem famoso por investir em agtech. E tem uma outra empresa que é investida deles lá, que eles criaram basicamente como se fosse um carrinho de mão, certo? Que é autônomo. Ele tem sensores na frente de câmera que reconhecem a pessoa mesmo. Então, ele sabe que você é você. Então, se passar uma pessoa do lado, ele continua focado em você e te segue o tempo todo. Eles criaram isso para colheita de uva na Califórnia. Esse fundo é da Califórnia, tá? E o legal é o seguinte, à medida que eles chamam de burro, tá? Porque o objetivo deles era justamente substituir os burros mesmo, porque na Califórnia, antigamente, né, os burros que levavam as uvas. Os balaios de uva, né? Os balaios de uva, exatamente. E eles chamam de burro. E à medida que esse burro vai andando, ele tem vários sensores dos lados que fica contando a quantidade de uvas disponíveis. Tudo com inteligência artificial. Então, a imagem vai contando. Então, à medida que ele está andando, ele vai colhendo, ele já conta o que tem e ele estima a maturação de cada uma das uvas. Então, ele fala, tantos por cento vai estar maduro semana que vem. Então, ele já manda direto para o servidor e o computador e a empresa, né, tem uma visão geral do tamanho da safra que está saindo, quantidade de uvas que vão estar boas dia a dia. Isso diminui absurdamente, né, o trabalho que tem para você analisar esse tipo de coisa, porque analisar de forma automatizada. Isso diminui absurdamente as perdas que você vai ter no negócio, porque imagina, você deixar secar uma uva no pé, né, você perde a safra. Então, várias coisas que você consegue melhorar usando inteligência artificial. Então, estou dando exemplo do que você falou. Mesma coisa que esse cara que está passando a pulverização lá, imagina que o cara está fazendo isso, ele poderia estar ao mesmo tempo medindo o café e dizendo, aqui vai ter uma safra de X sacas por hectare, aqui menos, aqui mais, então, automaticamente. Então, são exemplos bacanas aí do que a inteligência artificial está trazendo para a gente, Guto, que, na minha opinião, eu acredito que a gente está passando por uma revolução industrial muito superior ao que a gente passou no passado, tá? Que é a inclusão de inteligência artificial em modelos de negócio. Só para as pessoas entenderem a importância disso, foi o que eu falei agora há pouco, em que eu entrava na lavoura e a gente calculava ali por olho, até às vezes eu chegava a pesar o grão, tirar a umidade, para ter uma precisão. Mas por que eu fazia isso? Porque era louco? Ou porque Não, porque eu queria ter uma noção do que eu ia produzir, para saber se eu já conseguia fixar preço, né, travar algum preço antes de começar a colher, para saber os compromissos que eu tinha, né, saber se tinha qual era a lucratividade provável que eu podia ter, né, para poder negociar colheita, frete, essas coisas. Então, é um dado fundamental para quem administra uma propriedade. Você ter uma ideia do que você vai produzir é fundamental, né? É uma das coisas que a gente comentou no outro programa que a gente falou de opções, é você travar a venda para uma cerealista, para uma grande empresa, enfim, que você vai entregar X saco para eles a determinado preço. Aí você não produz, o cara te executa. Né? Então, por isso tem opção. Então, esse que é fundamental. Olha, eu tenho um histórico de produção aqui, X. Isso não significa que esse ano eu vou produzir dentro do meu histórico. Pode acontecer um fator relevante forte, que eu produza mais ou menos, mas, enfim, você já tem um referencial. Bom, eu vou travar X, porque se eu tiver algum problema, né, olha, meu histórico é de 50 sacos por hectare, eu vou pôr 25. Né? Então, é isso aí. Eu acho que as pessoas têm que entender a importância, a relevância desse produto que está chegando agora, né, no mercado, ainda para empresas, você ainda está trabalhando para empresas, mas que um dia, quem sabe, isso possa ser
também fornecido para um produtor, aí, pelo menos para ele ter alguma noção, ele não precisa ir tão fundo assim. Mas é o que você falou, um CRA, a gente não consegue lançar um CRA por menos de 40 milhões. Né? A XP nem fala, olha, não dá, 40, se não for, não vale. Não dá, porque é N coisas que tem que ser feito. Você imagina você poder lançar um CRA de 2 milhões, 1 milhão, né? 3 milhões, 500 mil, 600 mil, porque você tem um histórico do cara, você tem aí um seguro acoplado, você tem N ferramentas em que você transforma. O cara não vai precisar de banco, né? Entre aspas, o cara não precisa de um banco. Ele vai jogar isso no mercado e o mercado vai alimentá-lo. Até porque, se você olhar hoje o mercado atual, né, eu diria que hoje, se não me engano, o número do setor agrícola que é financiado pelo mercado financeiro é na casa dos 15%, tá? Se eu não estou enganado. Então, quer dizer, é baixo ainda, só que esse número era 10% há 5 anos. Então, assim, já é muito superior do que lá atrás. E, ao mesmo tempo, também os bancos públicos têm perdido bastante relevância nesse setor, da mesma forma, né? Porque por vários motivos. Primeiro, pelo corte da taxa de juros atual, as taxas de juros para o agro não caíram na mesma proporção. Ao mesmo tempo, secaram a liquidez do mercado agrícola está muito menor, né, para crédito, para os bancos públicos, né, o governo secou um pouco, tirou um pouco o pé e aumentou o pé em outros casos. Então, por exemplo, deu mais incentivos para seguro do que para crédito. Então, quer dizer, tiveram vários ajustes nos últimos anos que mudaram bastante o modelo que a gente vê hoje de negócio. E o principal financiador hoje do agro passou a ser, né, não recentemente, nos últimos anos, mas passou a ser justamente as empresas químicas, as revendas agrícolas. Então, quer dizer, via o barter, né? Então, você mudou bastante o modelo de fornecimento de crédito, né, no Brasil. Mas a troca é cara, né? A troca, ela ainda cara. Eu acho que existe uma possibilidade maior. Mas, Rafael, já passou quase 1 hora, nós estamos conversando, fluiu aqui, acredito que tem espaço para mais uns 2 ou 3 programas, a gente aprofundar em cada um desses assuntos, muito legal. Maior prazer conversar contigo, foi muito bom e trazer todas essas informações para todo mundo que assiste o programa. E te deixo aí para fazer uma consideração final aí, mandar um recado para todo mundo. O prazer é todo meu, Guto. Obrigado mesmo pelo convite, sempre disponível, precisar conversar. Enfim, qualquer outro assunto nesse sentido, estou sempre sendo disponível. Enfim, eu acho que a gente falou bastante como esse mercado vai mudar. Eu acredito que a gente vai chegar um momento no produtor, com certeza. Então, a gente tem bastante espaço aí para que o produtor tenha acesso a linhas mais interessantes, mais atrativas, mais justas, vamos chamar assim, né? Porque justiça no sentido de que vai cobrar o que ele produz e não o que se acha que ele produz. Então, eu acredito que o mercado está evoluindo bastante. E eu falo, nosso grande sonho aqui, Guto, e aí você como trader aí, professor e tudo mais, vai entender bem, nosso grande sonho aqui na Agronal sempre foi que a gente pudesse, de alguma forma, diminuir a volatilidade do mercado futuro no Brasil. Obviamente, mundialmente, no grande sonho, né, mas porque a partir do momento que a gente consegue dar informação de qualidade, com precisão e com uma rotina muito mais muito maior do que o que existe hoje, né? Os dados são publicados hoje de safra, por exemplo, são publicados uma vez por safra, 2 vezes por safra, 3 vezes por safra no máximo. Imagina a gente conseguir dar esse dado diariamente, né? Então, todos os dias você tem um dado de produtividade, como é que está a quebra de produtividade e tudo mais. Então, eu tenho certeza que você vai acabar diminuindo bastante a volatilidade do mercado de modo geral, à medida que a gente tiver bons dados sendo providos aí. Então, esse é o nosso sonho grande aqui. Espero que a gente consiga chegar lá em algum momento. Mas obrigado de novo, doutor. Não, vai conseguir sim. Previsibilidade, né? O que a gente precisa, né? Ter previsibilidade das coisas, como elas vão acontecer, mesmo que as coisas venham ruins ou que se venham boas, é fundamental. Informação é muito importante. Informação que a gente consegue transformar em algo útil, né? Às vezes o cara tem 500 mil informações e ele não consegue transformar aquilo. Então, transformar numa coisa útil e que dê resultado. Bom, nós vamos ficando aqui por hoje. Quero agradecer a presença de todo mundo. Não esquece de deixar aqui sua pergunta,
né, que você queira que a gente responda, eu respondo para vocês. Se vocês se interessaram nesse mercado, aqui embaixo também tem um acesso direto aí para os assessores da Liberta Investimentos. Não fiquem acanhados, entrem ali e vamos conversar, né? Conversa com o pessoal que vai te atender tranquilamente, tá ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até sábado que vem. Até mais. Tchau, tchau. Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço, até sábado que vem, tá?